Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre a localização industrial. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a localização industrial, como é a melhor forma de se localizar uma indústria. Nós vamos ver a possibilidade e a maior rendabilidade desta indústria. Então, nós precisamos conhecer a localização, que é a etapa inicial da industrialização. É saber aonde vai se localizar a indústria, certo? Então, nós vamos conhecer essas etapas, o que é pontos positivos e os pontos negativos, certo? Então, acompanhando com a tia, vamos começar a nossa aula de hoje. As decisões sobre a localização são estratégicas, parte integral do processo de planejamento. Porque na década de 60, a indústria automobilística foi implantada no ABC Paulista. Por que será? Com certeza, ali era um ponto estratégico para se localizar essa indústria automobilística no ABC Paulista. E agora, no século XXI, essas mesmas indústrias estão deixando o ABC e sendo implantadas em diferentes localidades do país, de maneira pulverizada e não mais concentrada em uma única região. Todas essas perguntas nós vamos responder no decorrer da aula, tá bom? A localização significa determinar o local onde seria a base de operações, onde será fabricados os produtos ou prestados os serviços, ou onde se fará a administração do empreendimento. Todas essas perguntas vai ser respondido no decorrer da nossa aula. Então, vocês prestem atenção que nós vamos ver todas essas estratégias dessa localização dessas indústrias, tá bom? E porque atualmente no Brasil essa indústria que era concentrada no ABC está se espalhando por todo o nosso país, em diferentes localidades do nosso país. Então, meus amores, nós temos alguns fatores que devemos estar atentos quanto à localização. A administração deve decidir se a instalação será localizada internacionalmente ou domesticamente. Você quer exportar esse produto que você vai fabricar ou é só domesticamente, só vai ser distribuído dentro do nosso país. Então, tudo isso você deve pensar. Com esse pensamento, se é internacionalmente que você vai mandar esses produtos, você deve instalar a sua empresa próxima a lugar que possa escoar essa mercadoria. Se você vai produzir só para abastecer o mercado interno, o que vai acontecer? Então, você só não vai precisar transportar esse produto através dos portos. Só através dos caminhões, somente o transporte rodoviários ou ferroviários. Então, não vai precisar levar esse produto para portos. Tomar cuidado com a estabilidade política, militar, social e econômica, pois pode tornar essas decisões arriscadas. Nós temos que observar todo o mercado em relação à política, militar, social e econômica. Por isso que muitas empresas levam em consideração isenção de impostos em alguns estados que é lhe oferecidos. Deve decidir em qual região dentro do país a instalação deve ser localizada. Naquele período,
o mais estratégico, na década de 60, era instalar no ABC Paulista. Por quê? Porque o estado de São Paulo, naquele período, era o que estava mais se desenvolvendo, é o que estava se desenvolvendo mais. Então, tem que levar em consideração tudo isso. Produtos ficar próximo de quem vai consumir mais. Não adianta eu instalar uma fábrica de certo produto que eu não vou ter consumidor. Outro fator que devemos levar em consideração: podemos escolher entre algumas regiões nacionais, diversas regiões dentro de uma área geográfica muito menor. Então, diversas regiões dentro de uma área geográfica muito menor. O que quer dizer isso, tia? Diversas regiões dentro de uma área geográfica muito menor. O que quer dizer isso, meus amores? Em referente, a São Paulo. Se você for observar, todos aqueles municípios do estado de São Paulo, eles ficam bem próximos uns dos outros. Diferentemente da região norte, que fica muito mais distante, uma cidade da outra. Deve decidir-se entre diversas comunidades dentro dessa região. Então, nós devemos levar toda essa consideração. Devemos ficar próximo do quê? Da matéria-prima, para desenvolver aquele produto, para o custo ser menor de que exportar de outros lugares ou de outros países, que nosso lucro vai ser menor. Agora, aqui, esse esquemazinho aí, mostrando para vocês, decisão nacional. Leiam com calma algum desses pontos das decisões nacionais, decisões regionais, decisão comunitária e decisão quanto ao local. Então, tudo isso nós temos que ter estratégias. Agora, meus amores, nós vamos ver os tipos comuns de problemas de localização. Nós vimos alguns fatores que nós devemos levar em conta. E agora nós vamos ver alguns problemas de localização que nós devemos evitar. Localização de uma instalação de fábrica única, que será atendida por uma ou mais fontes e que, por sua vez, abastecerá um ou mais destino. Localização de uma ou mais instalação de fontes que se combinará com as instalações de fontes existentes. Então, se eu vou instalar uma fábrica, uma indústria naquele local, eu tenho que evitar a instalar próximo ou em alguma cidade que já tem aquele produto que eu vou fabricar. Porque vai ser mais difícil eu escoar aquela demanda do meu produto. Existe para abastecer diversos destinos existentes e próximo de lugares para me escoar minha mercadoria. Localização de uma ou mais instalação de destino que se combinará com as instalações de destino existentes para serem atendidas por uma ou mais fontes existentes. Então, estes são alguns tipos comuns de problemas de localização que nós devemos evitar. Alguns tipos comuns de problemas que uma empresa deve evitar. Localização de uma ou mais instalações que se combinarão com as instalações de fábricas existentes. Para todas as situações, minimizar os custos anuais totais, custo de transporte, das entradas e saídas e custos operacionais, porque se você tem muito mais custo, o lucro vai ser menor. Maximizar os lucros anuais, enquanto considerar todos esses custos. Então, nós temos que ter uma planilha para ser cumprida. Então,
para ser instalada uma empresa, tem que ter todo um projeto, um planejamento. Nós temos também que levar o quê? A importância das decisões sobre a localização, a distância, o local. Então, o tipo de instalação, a natureza de seus produtos e serviços e a natureza das atividades diárias afetam a importância que cada fator de localização desempenham nas decisões referentes à localização. Então, meus amores, nós devemos localizar próximo à matéria-prima, ser bem localizado para poder ser visto. Tudo isso a empresa deve levar em consideração. Determinação da demanda, da capacidade de se instalar. A capacidade de ser instalada dependerá da precisão da estimativa da demanda. É como eu havia falado antes para vocês. Tem que haver demanda. Não adianta eu produzir certo produto, a empresa produzir certo produto, se não tem demanda. Parcela de mercado que desejamos atender. Qual o público-alvo que a empresa quer atender? Então, deve ter tudo isso. Por isso que muitos supermercados por isso que grandes supermercados que têm renome, suas marcas, primeiro faz uma pesquisa de mercado para ver se aquela demanda naquele local é suficiente para suprir suas necessidades de vendas. Avaliação econômica e financeira. Então, você pode observar que esse supermercado grande, primeiramente, eles fazem toda uma avaliação do local, da cidade, para poder instalar o seu supermercado naquela cidade. Outros fatores. Existem 2 tipos de fatores. Fatores qualitativos. O que são esses fatores qualitativos? Que incluem a infraestrutura local, educação e qualificação dos trabalhadores. Exigência de conteúdo, de produto e estabilidade política e econômica. Outro fator que inclui custos de mão de obra, custo de distribuição, custo de instalação e taxa de câmbio. Então, tudo isso a empresa tem que levar em conta esses fatores. Então, meus amores, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre indústria. E até lá!